Bom, vou começar falando um pouco então dos exercícios do contexto passado. Antes de falar dos exercícios em si, é só comentar que, como você já deve estar percebendo, os temas vão ficando um pouco mais chatos, os exercícios vão ficando mais difíceis. Então, começa a ficar mais difícil para mim também, tanto fazer a aula, preparar a aula, porque eu tenho que estudar um pouco mais os conceitos, porque são coisas que eu já não domino tanto. E que também não usei tanto nos exercícios, né, durante a graduação. Então, fazer o exercício também fica mais difícil para mim. Então, nem sempre eu consigo tempo para fazer tudo. Então, é bem provável que daqui para frente eu não consiga comentar muitos exercícios por contas. Eu vou tentar focar em alguns que eu acho mais interessantes, de repente naqueles que vocês não fazem durante a semana, mas não consigo comentar todos, né? Mas nada impede de vocês falarem sobre eles também. Ou de depois a gente acabar voltando em um e falar, nossa, Paula, eu queria que você falasse sobre tal exercício. Aí eu dou um jeito de olhar ele com mais atenção e aí voltar nele. Tudo bem? Então fique à vontade nesse sentido também. Hoje eu vou comentar dois exercícios, na verdade. Um é o do lobisomem, né, que eu já tinha falado que eu iria falar sobre ele. E o outro é o das figurinhas, que eu acho que era o último. Havia outro exercício que eu queria falar, mas olhando melhor para ele, eu acho que ele se encaixa melhor em emparelhamento, em gráfico bipartido. Então eu vou voltar nele na semana que vem. Aí a gente fala melhor sobre ele, beleza? Então o primeiro exercício, né, de matar o lobisomem, ele diz que tem um jogo com N participantes, dos quais um é o lobisomem e os jogadores devem escolher quem deve ser morto. Na primeira rodada, né, ninguém sabe quem é o lobisomem, então eles escolhem duas opções de voto. Na segunda, o lobisomem se revela, então os jogadores votam dentre as suas opções, né, que eles já tinham escolhidos na primeira rodada, e o lobo é sempre o último a votar. Aí a gente supõe que todos votam de forma ótima, ou seja, quem quer matar o lobo vota da melhor forma para tentar isso, e o lobo, claro, vota para tentar se safar. Então o objetivo é esse, supondo que todos os jogadores votam de forma ótima, quantos jogadores podem se revelar como sendo lobisomem e ainda assim ganhar o jogo? Um detalhe que eu acho que eu não coloquei nesse slide é que, em caso de empate, se alguém empatar com o lobo vence. Então, no empate, o lobo vence. Beleza? Então, como que a gente vai fazer? A primeira vez que eu vi esse exercício foi, sei lá, no meu segundo, terceiro ano, e não tinha visto nada de fluxo, nem sei se eu já tinha visto grafo na vida. E a gente tentou pensar em, sei lá, backtracking, né? Pensando em todas as possibilidades de voto, se não tinha como melhorar isso com programação dinâmica e nada saía. Porque esse problema, a ideia é a gente modelar ele como sendo um problema de fluxo máximo, certo? Então, a primeira observação que a gente pode fazer é: todos que possuem um lobisomem como opção de voto vão votar nele, certo? Todos votam de forma ótima. Então, a gente pode computar de antemão, né, dadas as opções de votos possíveis, o número X de votos que o lobo receberá. Então, nenhum outro jogador pode receber mais que x menos um votos, já que no empate o lobo ganha. Então, se alguém também receber x votos como o lobo ganha. Então, ninguém pode receber mais que x menos um votos. Esse é o nosso limitante. Como eu disse, esse problema pode ser modelado como um problema de fluxo máximo, onde cada voto vai ser representado por uma unidade de fluxo. Então, como que a gente vai modelar o nosso grafo para ser aplicado nesse problema? Cada pessoa vai ser representada por dois vértices. O da esquerda é considerando ela como votante, né, o voto que ela vai dar, e da direita é como opção de voto, né? Então, se ela for votada, ela vai receber uma unidade de fluxo, né, um voto no vértice da direita. A fonte, a gente vai criar uma fonte artificial, certo? Que vai fornecer para cada pessoa uma opção de voto, certo? É um fluxo 1, que é o voto que a pessoa vai dar. As opções de votos é a forma que a gente vai ligar os vértices, certo? Por exemplo, aqui, supondo que esse vértice 1, esse gráfico é meio bobinho, certo? Mas é só para a gente exemplificar a modelagem. Então, a pessoa 1 pode votar na pessoa 2 ou na pessoa 3. Da mesma forma, a pessoa 2 pode votar na pessoa 1
ou na pessoa 3. Essas arestas eu não coloquei capacidade nelas, porque senão ia ficar uma bagunça, mas pode ser um, certo? Acho que é o mais intuitivo, mas na verdade pode ser qualquer capacidade, porque ela está limitada aqui, né? A pessoa aqui pode receber recebe só um voto. Então não importa se a capacidade aqui é infinita e aqui é infinito, ele só pode mandar um voto por aqui ou por aqui. Então não tem muito problema as capacidades dessas arestas. Mas, né, por padrão, a gente vai colocar um para tudo. Lembrando que quem já votou no Lobo, a gente não vai entrar nesse grafo, certo? Então, ah, porque é aqueles X votos que a gente já pré-computou. Então, aqui são as pessoas que ainda não votaram, que vão ter que votar entre si e tentar fazer isso de forma que o Lobo não ganhe no final. Por fim, como a gente definiu, cada pessoa pode receber até x menos um votos, certo? Não pode ser mais que isso. Então é assim que a gente vai ligar os vértices no nosso sumidor, com a capacidade x menos um, sendo que x é a quantidade de votos que o lobo recebeu. Porém, a gente tem que lembrar, né, que o lobo é o último a votar e ele sempre vai priorizar quem recebeu mais votos. Como nesse gráfico a gente está otimizando para que o lobo seja morto, certo? Todo mundo está querendo votar de forma a matar o lobo. Colocar o lobo nesse grafo não dá muito certo, porque ao invés, o lobo quer se safar, certo? Então ele vai votar em quem mais recebeu votos. Enquanto se a gente colocar ele no grafo, vai ter sentido contrário, ele vai enviar o voto dele para quem recebeu menos votos, que é o que todos os vértices estão tentando fazer aí, quando a gente for fazer o fluxo máximo. Então o que que a gente vai fazer é considerar que, já que ele vota por último, ele simplesmente vai votar em quem recebeu mais votos. Beleza. Então, as opções de votos do lobo, vamos supor aqui que seja as pessoas 1 e 2, vai ser x menos 2. Por quê? Porque se uma dessas pessoas receber x menos 1 votos, o lobo vai votar nela, vai ficar com x votos, vai empatar com ele e ele ganha. Então, as opções de votos do lobo só podem receber até x menos 2 votos. Então, são os únicos casos aqui que a gente vai ter que alterar a capacidade. O resto fica x menos 1 mesmo. Beleza? Então, a partir desse grafo, é só a gente aplicar o fluxo máximo que a gente vai chegar numa resposta. Por quê? A ideia é o seguinte: se a gente conseguir aplicar o fluxo máximo aqui, no final a gente vai ter que, o nosso fluxo vai ter que ser n menos x menos 1, certo? A quantidade total de pessoas, menos a quantidade de votos que o lobo recebeu, menos 1 porque o lobo não vota nesse grafo, né? O lobo não participa desse grafo. Ou seja, né, tirando o voto do lobo e os votos que ele recebeu, você tem que ter todo o restante ali. Todas as outras pessoas têm que votar. Se o fluxo for menor que esse valor, então não existe uma combinação de votos possíveis que respeitem as restrições que a gente colocou. Ou seja, não tem como todas as pessoas votarem de forma que ninguém receba, no máximo, de forma que ninguém não receba mais do que x menos 1 votos, certo? Se o fluxo for menor, quer dizer que alguém deixou de votar, porque se votasse, alguém ia receber mais do que x menos 1 votos. Então, o lobo sobreviveria, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente monta aquele grafo, aplica o fluxo máximo e vê se o valor é menor do que o valor que a gente gostaria. Aqui eu coloco um exemplo, acho que é o primeiro ou o segundo caso que ele dá na, no exercício, né, já de exemplo de caso de teste. Eu não acho que é um exemplo muito bom para a gente ver visualmente, mas é difícil pensar em outros casos e acho que exemplos melhores ficariam muito grandes, também não ficaria legal de entender. Então, só para a gente ter uma ideia de como isso funcionaria na prática. Então, a gente tem, né, 4 pessoas, as opções de votos dela marcada no grafo, aqui de forma genérica. Então, supondo que a pessoa 1 fosse o lobo. Quando a gente olha para os outros, todos têm a pessoa 1 com opção de voto. Então todos vão votar nele, ele vai receber 3 votos e não sobrou outras pessoas para votar. Então o nosso grafo nem teria arestas. A gente pode montar o grafo para cada interação, né? Então quando é a pessoa 1 a gente monta o grafo. Quando a gente quer ver se a pessoa 2 é lobisomem, a gente monta um grafo de novo. Não tem problema nisso. Isso é um corner case, né? A gente tem o grafo aí sem arestas, aí aplica o fluxo máximo. Não,
Na hora que você aplicar o fluxo, ele vai zerar, certo? Vai dar fluxo zero. Esse era o fluxo esperado mesmo, né? 4 pessoas, menos 3 votos, menos um que o lobo não votou, zero. Zero igual a zero, beleza, o lobo morre, não tem jeito, certo? Então, tem alguns casos que parecem corner cases, mas o problema de fluxo lida bem com eles. Nesse outro caso, ao contrário, né, a pessoa 2 não recebeu voto nenhum, pensando que ela possa ser lobisomem. Então, a capacidade aqui das arestas fica até meio esquisita, né? Que seria o x, que é zero menos um, então menos um. O fluxo vai dar zero também, não vai passar nada aqui. E isso é menor do que n menos 1, né? Menor que 3. Então, nesse caso, o lobo sobrevive. Nesse outro, pensando que a pessoa 3 é o lobisomem, ela recebe 2 votos, certo? Só sobrou a pessoa 2 para votar. Ela pode votar na pessoa 1 ou na pessoa 4. A capacidade das arestas, né, o x menos 2, 2 menos 1, aliás, certo? O x menos 1, então 2 menos 1, a pessoa pode receber no máximo um voto. Se ela receber 2, ela empata com o lobo e perde. Porém, o lobo pode votar na pessoa 1 e na pessoa 4. Então, a pessoa só pode receber nenhum voto, na verdade, né? 0 votos nessa etapa. Porque se ela receber um voto, depois o lobo vota nela, fica com 2, empata e o lobo ganha. E a pessoa 2 só pode votar justamente nelas, né? Na pessoa 1 ou na pessoa 4. Então, não pode votar em si mesmo, claro. Então, o fluxo desse caso também vai ser zero, que é menor do que 1, que é o que a gente gostaria. A gente tem um voto sobrando. Então, o lobo ganha nesse caso. E se a pessoa 4 for o nosso lobo, é semelhante ao primeiro caso, onde todo mundo vota na pessoa 4. Então, acho importante a gente ver que, de fato, problemas de fluxo podem ser aplicados a exercícios bem variados. Não precisa ser aquela coisa sempre de um problema de transporte, um problema envolvendo tubulação, como a gente viu de exemplo ali com água, com óleo. Né? Esses são exemplos mais triviais, mais fáceis de identificar, mas tem várias categorias de problemas possíveis, né, como no caso uma votação. Sei lá, a princípio eu não acho tão intuitivo pensar em fluxo, mas pode ser modelado como problema de fluxo, sim. Tudo bem? O outro problema, o problema dos colecionadores aí, a gente tem um conjunto de amigos trocando figurinhas repetidas, sendo que tem um amigo específico, o Bob, que ele pode trocar uma figurinha repetida por outra que ele também já possui, é uma estratégia que ele adota, que ele acha que ele pode obter vantagem assim. E os outros amigos só trocam figurinhas repetidas por alguma que eles ainda não possuem. Beleza. E todos só realizam troca com o Bob, né? Facilita a nossa vida aí. As pessoas vão poder trocar todas entre elas. O Bob é o centro das trocas. E o nosso objetivo é maximizar o número de diferentes figurinhas que o Bob pode conseguir. Beleza. Nesse caso, a gente também vai modelar ele como sendo um problema de fluxo. E para exemplificar a modelagem, a gente vai utilizar o segundo caso de entrada do problema. Né? Nesse caso, a gente tem 3 amigos e 5 tipos de figurinhas. O Bob tem 3 figurinhas do tipo 1 e uma do tipo 2. O primeiro amigo tem todas as figurinhas, 3 figurinhas do tipo 2. E o terceiro amigo, uma do tipo 1, duas do tipo 3 e duas do tipo 4. Então, antes de pensar no problema e modelar como problema de fluxo, vamos só analisar esse caso, como seriam as trocas ou possibilidades de trocas, que esse problema até que é simples. O Bob, nesse momento, só tem a figurinha 1 repetida, então ele vai ter que trocar a figurinha 1. Com o amigo 2, ele não pode trocar porque ele já tem a figurinha 1, certo? E o Bob é o único que pode trocar por uma figurinha que ele já tem. Os outros só trocam por algo que ele não tem. Então, tá, ele tem figurinha repetida, mas ele não vai trocar o 4 pelo 1 porque ele já tem uma figurinha do tipo 1. Beleza. Já o primeiro amigo não tem, certo? Ele só tem figurinhas do tipo 2. Então ele pode trocar uma figurinha do tipo 1 por uma figurinha do tipo 2. Mas agora ele tem duas do tipo 2, ele ainda tem repetida.
certo? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que agora que o Bob tem duas figurinhas do tipo 2, o amigo número 2 não tem nenhuma do tipo 2, certo? Então agora sim ele pode realizar uma troca com ele. Então vamos supor que ele trocasse essa figurinha do tipo 2 que ele acabou de receber com essa do tipo 4. Então ele vai ficar com a figurinha do tipo, duas do tipo 1, uma do tipo 2 e uma do tipo 4. E agora ele não consegue realizar mais troca, certo? Porque o 3 já tem do tipo 1 e o 5 também, que são as que ele tem, ele ainda poderia trocar. Então ele não pode mais realizar a troca com ninguém e ele fica com três figurinhas diferentes, do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 4. Beleza? Só para a gente pensar como que acontecem as trocas aqui. Então agora pensando na modelagem como problema de fluxo. Para o Bob, que vai ser o centro do nosso problema, a gente vai criar um vértice para cada tipo de figurinha que ele pode receber, certo? Então a gente tem 5 tipos de figurinhas nesse exemplo, então a gente vai colocar 5 vértices aqui, simbolizando, representando cada tipo possível. E a fonte a gente vai ligar nesses vértices com a capacidade igual à quantidade de figurinha que o Bob já tem daquele tipo. Então ele tem 3 figurinhas do tipo 1 e uma do tipo 2. Eu estou omitindo aqui as capacidades igual a 1, também porque esse gráfico já vai ficar meio feio, já vai ficar meio embolado. Então, para não ficar mais do que o necessário, sempre que não tem capacidade na aresta, é porque é capacidade igual a 1. Beleza? Lembrando que no final eu quero maximizar o número de diferentes figurinhas, certo? Então, a forma de fazer isso é ligar todos os vértices de cada tipo no nosso sumidouro com capacidade igual a 1, certo? A gente quer que só que vai uma figurinha de cada para o sumidouro. No final, quando a gente olhar o fluxo, a gente vai ver quantas figurinhas diferentes ele tem, certo? Beleza. Agora, para cada amigo, a gente também vai criar um vértice, certo? E se o amigo tiver ah, mais de uma figurinha de um mesmo tipo, ele pode trocar com o Bob, certo? Então, o amigo 1, ele tem 3 figurinhas do tipo 2. Então, ele pode enviar até duas para o Bob, né? Ele não vai se desfazer de todas. No máximo, duas. Beleza. E o nosso amigo 2 tem 3 do tipo... 3 não, tem 2 do tipo 3 e 2 do tipo 4. Então, pode enviar até uma de cada uma dessas figurinhas para o Bob. Beleza. E das figurinhas que eles não têm, eles podem receber do Bob. Então, o amigo 1 só tinha do tipo 2, então ele pode receber do tipo 1, 3, 4, 5. O amigo 2 só não tinha do tipo 2 e do 5, então ele pode receber do tipo 2 e do tipo 5. No máximo uma, certo? Porque eles não querem figurinhas repetidas. Então, depois que eles recebem uma figurinha, eles não aceitam mais daquele mesmo tipo. Então, essas arestas são todas com capacidade 1. Como que a gente garante, né, que vai ser sempre uma troca? Recebe uma figurinha e troca por outra figurinha. Bom, pela ideia de conservação do fluxo, certo? O amigo 1 não vai enviar duas figurinhas para o Bob se ele não tiver recebido nada em troca, beleza? Então isso garante esse esquema de troca, que ele só fornece uma figurinha se ele recebe uma figurinha. E as nossas capacidades aqui devidamente modeladas garantem que vai respeitar as restrições que o problema colocou. Então, tendo esse grafo agora, basta a gente aplicar o algoritmo de fluxo máximo e a gente vai obter a resposta. Nesse caso, eu até peguei esse exemplo mesmo para a gente testar e ver o que acontece. Eu eliminei o vértice 5, porque a gente não tem nenhuma figurinha do tipo 5 na prática, certo? Tentei rearranjar um pouco para melhorar o grafo. Acho que ainda está meio embolado, meio esquisito, mas eu acho que melhora um pouco. E anotei as arestas da forma que a gente tinha visto na aula de fluxo, para a gente poder aplicar o algoritmo aí. Sei lá, algoritmo de for de fluxo, qualquer um, né? Não estabelecer nenhum critério para a seleção de caminhos. Então, a gente vai sempre procurar caminhos aumentantes, certo? Como a gente viu nos algoritmos. Então, se eu pegar esse caminho, por exemplo, né, que está em vermelho. Se eu olhar para as capacidades das arestas, vou ver que a menor capacidade delas é 1. Então, vou alterar as capacidades residuais
das arestas nesse caminho. Antes, só pensando na intuição do problema. A quantidade de figurinhas que Bob tem vai estar sempre aqui na fonte e no sumidouro, certo? Então, nesse momento, ele tem 3 do tipo 1 e uma do tipo 2. Quando a gente segue por esse caminho, é como se ele pegasse uma figurinha do tipo 1 e trocasse com o amigo 1 por uma figurinha do tipo 2, que é o que a gente já viu que iria acontecer intuitivamente, olhando para o caso de teste. Então, agora ele tem 2 figurinhas do tipo 1 e 2 do tipo 2, uma aqui na fonte e uma já no sumidouro. Beleza. Então, agora outro caminho possível, certo? Um caminho aumentante aqui, que também a menor capacidade residual é 1. Intuitivamente, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma figurinha do tipo 2 que a gente tinha e trocando com o amigo 2 por uma figurinha do tipo 4. Então, agora eu tenho 2 figurinhas do tipo 1, uma do tipo 2 e uma do tipo 4. Procurando mais um caminho aumentante, tenho esse caminho aqui, que é basicamente enviar da fonte consumidor, então aqui não é troca nenhuma, é só para se adequar ao problema de fluxo mesmo. A gente quer enviar o máximo que dá para o sumidor. Então, eu não tenho nenhum do tipo 1 no sumidor, tenho só na fonte, então eu envio para o sumidor. Beleza? Agora, quando eu olho para o grafo, eu não encontro mais caminho aumentante, certo? Aqui a capacidade já é zero, aqui ainda posso enviar 1, mas quando eu venho para o vértice, é zero aqui, não tenho caminho aumentante, meu fluxo máximo é igual a 3, e as trocas foram realizadas da forma que a gente já tinha visto de forma intuitiva. Tudo bem? Então, essa foi a modelagem dos problemas de fluxo máximo. Esse eu até vou mostrar o código, porque o código acaba ficando simples. Tem a parte, claro, da implementação do algoritmo de fluxo máximo, Ctrl+C, Ctrl+V de algum lugar que eu fiz aqui. Uma coisa chata que eu acho dos problemas de fluxo é que o código normalmente é extenso, certo? Então, na maratona, pelo menos tradicionalmente, onde a gente tem que levar material impresso e copiar na unha ali quando a gente precisa, é meio chato, certo? Implementar isso na hora. Aqui a gente ainda tem a BFS, tem a DFS. Se a gente estiver pensando em custo também, a gente teria que colocar aí o Belmont Ford, por exemplo, junto. Então, assim, fica uma implementação meio extensa. Mas, né, no momento, só copiar e colar nos nossos contextos, isso não chega a ser problemático. Então, aqui, algoritmo de fluxo máximo puro. Para o nosso problema em si, a gente vai ver a quantidade de stickers, né, de figurinhas que cada pessoa tem, de cada tipo, e aí vamos montar o nosso grafo, onde eu considerei aqui que o vértice 0 é a nossa fonte, de 1 até M a gente tem os stickers, né, as figurinhas do Bob, de M mais 1 até M mais N são os vértices representando os amigos do Bob, e por fim M mais N mais 1, o sumidouro, certo? Então montei o grafo a partir disso. Vendo quantos stickers o Bob tem, o que eu faço é ligar a fonte até o vértice que representa esse tipo de figurinha com quantas figurinhas o Bob tem e, da mesma forma, cada vértice que representa a figurinha ao sumidouro com capacidade 1, que é o que a gente tinha visto. E depois vou olhar para os amigos do Bob. Primeiro, né, vou olhar para todos os tipos de figurinhas e olhar para os amigos do Bob e ver quantas eles têm de cada. Se eles têm 2 ou mais daquele mesmo tipo, a gente cria uma aresta desse amigo para ao vértice do Bob, certo? Da figurinha do tipo I, com capacidade igual à quantidade de stickers que ele tem, menos 1, porque ele não se desfaz de pelo menos uma, certo? Ele pode trocar todas, mas ele quer manter uma daquele tipo. Agora, se ele não tem nenhuma daquele tipo, então aí a gente cria uma aresta do Bob, ou seja, né, do vértice daquele tipo de figurinha para aquele amigo com capacidade 1. E no final a gente aplica o fluxo e já é a nossa resposta.